Oi, mana! Como é que você tá? Eu sou Maria Ellen, esse é mais um vídeo aqui do meu canal e hoje eu vou contar pra vocês 3 livros que me ajudaram muito durante o meu processo de emagrecimento, tanto para um autoconhecimento, tanto para conhecer um pouco melhor sobre a área da saúde e assim, esses livros mudaram a minha vida. Bora lá? O hábito da leitura sempre foi uma coisa muito comum na minha vida, só que teve uma época que eu deixei isso de lado e justamente foi nessa época que eu não estava olhando muito pra mim, que eu passava muito tempo no telefone, que eu descontava as minhas emoções na comida e foi justamente nessa época que eu engordei os meus 25 quilos. Quando eu decidi passar por um processo de reeducação alimentar, reeducação de hábitos, dar uma mudada, eu não queria mais ficar do jeito que eu tava. Eu queria chegar na minha melhor versão e não, isso não tem a ver com o corpo, e sim com a mente. Eu falei, cara, eu tenho que voltar com o hábito da leitura, porque eu sempre gostei muito de ler, isso me ajudava a passar o tempo, isso me ajudava a me conhecer mais. Eu falei, não, eu quero. Só que é muito difícil voltar a ler quando você parou, quando você deixou isso de lado. Principalmente hoje em dia, que tudo é TikTok, tudo é Instagram, tudo é ficar vendo 1 milhão de vídeos. E até hoje eu faço isso. Não vou dizer que nunca mais vou ficar perdendo horas e horas rolando o feed. Fico fazendo. Só que hoje em dia eu tento ter um horário ali determinado para que eu possa ler. E isso me ajuda tanto a diminuir minha ansiedade, tanto a sair um pouquinho dessa rede de internet e saber de vários assuntos. Esses livros foram divisores de água na minha vida. Eu sinto que assim, tem uma Maria Ellen antes de ler e uma Maria Ellen depois, muito melhor. E vou dizer, tem livro aqui, minha filha, com pouquíssimas páginas e outros maiores. Então assim, 3 livros práticos para você colocar na sua lista de metas agora, para você começar a mudar de vida. Mas antes, já se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gosta desse tipo de assunto relacionado à vida saudável, à leitura. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante porque o YouTube te avisa quando sai vídeo novo. Me conheça também nas minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok, até o Scooby. Eu também tenho um perfil por lá para você acompanhar as minhas leituras. Então chega de enrolação, bora pro vídeo. E o primeiro livro da nossa mini lista vai ser Os 4 Compromissos, do Dom Miguel Ruiz. Gente, esse livro aqui, você não tem desculpa para não começar a ler, porque ele tem apenas 111 páginas. E ele vai falar, ele é muito objetivo, porque ele vai falar de 4 compromissos que você tem que ter, que você tem que adotar com você mesma, que vai mudar a tua vida completamente. E esse livro é aquele livro que todo ano você tem que voltar a ler, porque ele tem muitas reflexões, ele tem muitos ensinamentos e, cara, eu acho que esse daqui foi uma leitura que a cada folha, cada linha, cada verso eu pensava, meu Deus, esse livro foi um investimento de vida. Isso já vou te dar um breve spoiler, só pra você ter uma noção, mas ó, não vai pegar o resumo desse livro aqui e não vai querer ler, porque 111 páginas, amiga, muito prático. O primeiro compromisso que ele fala é, seja impecável com a sua palavra. Você já ouviu aquela frase, as palavras têm poder? Eu sempre acreditei muito nisso, mas eu acho que eu nunca pensei de fato nessa frase, nesse ditado. E é tão importante quando a gente fala assim, eu vou fazer tal coisa, e quando a gente começa a fazer afirmações na nossa vida. Depois desse livro eu comecei a fazer as minhas afirmações, que me ajudam muito a visualizar as minhas metas. Então isso mudou completamente. E também de quando a gente está cercado por um ambiente que as pessoas ficam fofocando. Eu fofoco, gente, mas assim, fica o tempo todo fofocando, fica o tempo todo falando coisas negativas, isso acaba te deixando mal. E não só por conta das energias, se você não acredita em energia, tudo bem, mas também porque a gente foca no que a gente ouve, no que a gente vê e no que a gente fala. Então, quanto mais as pessoas falam coisas negativas, você só vai ver o ponto negativo das coisas. É óbvio, se você fica o tempo todo esperando que as coisas ruins aconteçam, você vai ver as coisas ruins acontecerem. É muito prático. E isso mudou a minha vida. O 4º compromisso é sempre dê o melhor de si. E sem dúvidas, isso mudou a minha vida e mudou o meu processo de emagrecimento, porque toda vez que eu ia pra academia, eu falava, eu tenho que fazer o meu melhor treino. Toda vez que eu ia fazer uma caminhada, eu pensava, eu tenho que fazer a minha melhor corrida.
ia pro trabalho, pensava, eu tenho que fazer o meu melhor dia, gravar um vídeo pra internet. Eu comecei a gravar pra internet durante o meu processo de emagrecimento porque eu pensava, eu tenho que ser a minha melhor versão, eu tenho que dar o meu melhor. E o seu melhor não é a mesma coisa todos os dias. O seu melhor é aquilo que você pode dar naquele dia. E isso faz total diferença durante o seu processo de emagrecimento, durante o seu processo de mudança de vida, se você não é uma pessoa que tem intuito de emagrecer, porque nem tudo é sobre emagrecimento, pelo amor de Deus, eu falo isso porque muita gente me segue por conta disso, mas às vezes você só está num processo de mudança de qualquer área da sua vida. Eu digo, sempre dê o seu melhor. Isso vai fazer muita diferença. As pessoas que dão o seu melhor se destacam em tudo e você vai notar isso. E eu vou até ler um trechinho sobre esse último compromisso, porque esse último compromisso, todo dia quando acordo eu penso, vou dar o melhor de mim. Só que quando você entende o que é o melhor a cada dia, isso muda tudo. Então vou ler pra você, só pra tu ficar com gostinho de ler essa obra que assim, faz tudo, amiga, faz tudo. Ele fala assim, ó, sempre dê o melhor de si. Porém, tenha em mente que o seu melhor nunca será o mesmo de um instante para o outro. Tudo que está vivo e mudando o tempo todo, portanto, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras vezes não será tão bom. De manhã, quando você acorda descansado e energizado, o seu melhor tem mais qualidade do que quando você está cansado. À noite, o seu melhor possui mais qualidade quando você está mais saudável do que quando está doente ou sóbrio em vez de bêbado. O seu melhor vai depender de quando você está se sentindo maravilhosamente feliz ou aborrecido, zangado ou ciumento. Eu já panfletei esse livro aqui inúmeras vezes, mas não tem como falar dele, porque eu acho que esse é um dos meus livros favoritos da vida. Editora Sextante, muito obrigada por ter me enviado essa obra-prima que mudou a minha vida. Eu tô falando de Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida. Esse livro, ele tem toda a filosofia da medicina Ayurveda, que é uma medicina lá do Oriente, que me ensinou tudo que guia a minha vida agora. Porque assim, de fato, esse livro fala sobre os seus horários. Então, como o horário que você acorda, o horário que você almoça, o horário que você vai dormir, tudo isso vai impactar na maneira que você vive. Esse livro é escrito pelo Dr. Suhas. Eu não vou saber falar o sobrenome dele, mas ele é um dos profissionais da área da medicina ayurvédica e ele, assim, tem um grande nome lá nos Estados Unidos, em vários lugares. E ele vai falar aqui sobre as energias, sobre os horários, ele vai conceituar. Esse livro ele é bem mais complexo que esse aqui, porque esse aqui tem 111 páginas, esse aqui, aí você vai ler esse aqui, você vai ficar assim, meu Deus, tô muito leitora, já mudei minha vida, tô dando o meu melhor de mim, agora eu vou dar o meu melhor de mim na parte da leitura. Aí você vai vir pra esse aqui, que ele é um pouquinho mais grossinho, ele tem, deixa eu conferir aqui pra não falar besteira, mas ele tem 235 páginas. E você não precisa ler ele todo de uma vez. Eu, por exemplo, li ele aos poucos. Todo dia eu li ali 15 páginas de manhã, assim que eu acordava. Tinha dia que eu não lia, tinha dia que eu lia, mas eu percebi que se eu lesse pelo menos ali 5 páginas por dia, 10 páginas por dia, em um mês, em 2 meses, eu ia conseguir terminar um livro. Era melhor ler alguma coisa do que não ler nada. Isso aí, minha filha, conselho da vida. É melhor ler alguma coisa do que não ler nada. Poxa, o vizinho tá fazendo obra. Por que toda blogueira reclama de obra, gente? Porque sempre tem uma obra. Sempre tem uma obra. Porque tu acha mesmo... Tu acha mesmo de perder negócio assim, que a gente acorda cedo e vai dormir de noite, no claro, no escuro, aleatoriamente? Não, amiga, tudo tem uma explicação. Então, quando a gente acorda e tá sol, nosso corpo é natureza, né? Que tu tá ligado que o teu corpo faz parte da natureza. Então, o meu corpo faz parte da natureza e o teu também. Então, as flores, os animais, e nós que também somos animais, só que no caso pensantes, alguns nem tão pensantes assim, estamos ligados com a natureza. E esse livro mudou, porque assim, hoje em dia eu acordo cedo, e eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Por quê? Porque eu queria acordar cedo e eu ficava trancada dentro de casa, tudo no escuro. Só que assim, o teu corpo, ele tem que entender que lá fora já amanheceu, que o sol já raiou lá na fazendinha. Tipo, bom dia, o sol já nasce lá na florendinha, fazendinha. Não sei o nome, mas é pra acordar o bezerro e a vaquinha, que eles já acordam de manhã cedinho, e você também. Então, quando eu li esse livro, uma coisa que eu comecei a fazer... A obra de novo. Moço. Quando eu tava lendo esse livro, eu tentei colocar em prática sobre o que ele falava sobre acordar cedo e como
a gente tinha dificuldade de acordar cedo porque a gente não está em contato com a claridade, com o sol. Então, comecei a acordar antes das 6, que ele fala que acordar antes das 6 é mais fácil do que acordar depois das 6, por conta da energia pita que tá no nosso corpo. Tu vai entender quando tu lê. E aí eu comecei a acordar às 5. É obrigatório acordar às 5 horas da manhã? Gente, não é. Cada um faz os seus horários. Eu trabalho cedo, eu tenho que trabalhar tipo 7, 8 horas da manhã. Então, pra eu treinar, pra eu conseguir fazer uma rotina, eu tinha que acordar mais ou menos ali umas 5, 5 e meia. Mas, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a acordar e fazer uma caminhada de 15 minutinhos ao redor aqui da minha rua. E isso mudou. E ele fala também a importância sobre você ser constante. Então, você dormir todos os dias no mesmo horário. Para quem tem muita insônia, ele fala muito sobre a questão da insônia. Eu tinha muita insônia antes de ler esse livro. Depois de ler esse livro, eu comecei a mudar muito em relação ao meu sono. Ele vai falar sobre você não ficar no telefone, não ficar com muita informação perto da hora de dormir, que era exatamente o que eu fazia. Chegava a hora de dormir, eu abria o TikTok, ficava, vendo muita informação. E aí, na hora que eu bloqueava o telefone, a minha mente estava assim, tati. E eu não conseguia dormir, consequentemente não conseguia acordar, ficava de mau humor, não conseguia treinar. E ele fala também que é muito importante você fazer atividade física pela manhã, se você tiver como, né? Porque isso vai já te energizar, vai te dar uma disposição, e isso faz muita diferença. O que mais mudou pra mim foi a percepção do que é ser saudável, porque eu achava que ser saudável só tinha relação com a minha alimentação, e não, ser saudável tem a ver com como a tua mente tá, como é que teu corpo tá. Eu também, pensava muito que as coisas tinham relação com quantas calorias você consome, e logo no início esse livro tem uma frase que, me impactou de uma forma que eu vou ler pra vocês. Ele fala assim: o seu estilo de vida não é a soma de quantas calorias você consumiu no único dia, quantos minutos você se exercitou na esteira na semana passada e quantas horas você costuma dormir. Em vez disso, é a coordenação dessas coisas com a necessidade do organismo em cada momento do dia. Pra finalizar, vamos falar deste livro aqui. O terceiro livro é O Comer Intuitivo, são duas autoras, né? Então, é a Evelyn Treboyle e a Elise Resch. Eu espero estar pronunciando certo. Esse livro aqui também foi a editora Sextante que me enviou. E assim, eu acho que esse aqui é meu favorito. Não sei, gente, os três são meu favorito, mas os post-its revelam um pouquinho sobre o quanto eu amo esse livro. Por quê? Porque esse livro, ele vai ser uma abordagem anti-dieta. E isso pra mim aqui foi muito importante durante o meu processo de emagrecimento e pra vida, porque eu já fui uma pessoa que tive transtornos alimentares e eu achava muito que a dieta era a melhor solução pra minha vida. E esse livro, ele faz uma espécie de um exercício pra você pensar, que até eu propus esse exercício lá no meu podcast, que é o PodFit, que eu tenho junto com o meu time maravilhoso, que é composto por uma nutricionista, que é a nutricionista Keila Guiar, uma psicóloga, Janaína Moraes, e uma personal trainer, que é a Giovana Roque. Esse podcast, inclusive, vou vender aqui um pouquinho do meu jabá, vou fazer aqui meu jabá, que o quê? Esse podcast, ele tá lá no Spotify, o nome dele é PodFit das Manas, e a gente tem o primeiro episódio que fala sobre a cultura da dieta, e eu usei muito esse livro base pra me inspirar e falar. E eu começo o meu podcast exatamente falando sobre uma teoria que ela fala aqui. Ela fala pra você se propor a prender a tua respiração pelo máximo de tempo que você consegue. E aí tu vai lá, cara, tu prende a tua respiração. Só que quando você solta, quando você não aguenta mais, porque não vai dar, por mais que as pessoas falem, tenta, é fácil, é só ter foco. Gente, uma hora tu precisa respirar, porque ninguém vive sem respirar. Exatamente, ninguém vive sem respirar. E ninguém vive fazendo uma dieta restritiva. Ninguém vive de dieta. Não existe essa possibilidade. Você ter uma vida inteira de dieta. Vai ser uma vida inteira de frustração. E aí ela vai falar que quando você volta a respirar, quando você abre uma mínima brecha, o que você vai fazer? Você vai respirar o máximo de ar que você consegue. E a dieta faz a mesma coisa. Quando você se restringe durante um tempo, o momento em que você não aguenta mais, porque vai ter uma hora que você não vai aguentar mais, você vai acabar tendo uma compulsão alimentar ou uma alimentação compulsória naquele momento. E isso é muito prejudicial, porque você vai entrar o quê? Num efeito sanfona, que também é muito complicado. E como a gente
gente tem uma relação ruim com as comidas. Então, realmente esse livro ele faz você aprender a fazer as pazes com a comida, entender que a comida não é teu inimigo, a comida é um meio aonde a gente vai ser feliz, aonde a gente tem afeto, aonde nos dá energia, que a gente pode sim comer uma coisa que a gente gosta, que a gente não precisa ficar se privando, mas quando você aprende a se ouvir, aprende o que você realmente precisa naquele momento, o teu organismo precisa, você acaba tendo uma alimentação muito mais saudável. E eu queria finalizar lendo um dos primeiros parágrafos aqui do texto, que ele vai contar a história da Sandra, que já fez inúmeras dietas, a dieta low carb, a dieta do ovo, a dieta da sopa, todo tipo de dieta, que talvez você aí que também tá cansada de fazer dieta, cansada de tentar ter uma rotina perfeita e você não consegue, essa parte fala muito. Então ela fala assim: no início era divertido e até estimulante. Eu sempre pensava que daquela vez ia ser diferente. E assim, o ciclo se repetia a cada nova dieta ou plano alimentar a cada verão. Mas depois de um tempo, o peso perdido sempre era recuperado. Esses 3 livros aqui, eles mudaram a minha relação com a minha saúde, entendendo que emagrecimento não é sinônimo de estar saudável, que ser saudável não é só o que você come, ser saudável não é uma única área da tua vida, tem a ver com corpo, mente, alma, espírito, um pouco de tudo, minha filha. A hora que você vai dormir também é sobre saúde, o que você come, o que você se exercita, como é que tá a tua mente, como é que tá as suas relações, como é que tá o teu coração. Tudo isso é sobre ser saudável. E esses 3 livros aqui, ó, mais sobre saúde e, consequentemente, conseguir chegar no teu objetivo. É isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com alguém que também gosta desse tipo de vídeo, gosta desse conteúdo. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, @eusoumariaellen. Em qualquer lugar aí que você jogar, vai aparecer eu, tá bom? Um grande beijo. Não esquece que isso aqui é uma grande conversa, então tô esperando o teu comentário aqui embaixo pra gente continuar conversando. É isso, um beijo, tchau! Falei vários beijos, pra te dar muito beijo, menina.